Olá, queridos alunos, queridas alunas, tudo bem? Vamos lá, vamos seguir a nossa preparação para falar de um tema que eu particularmente adoro e muito aluno quando cai em prova se complica. Se complicava, agora não vai mais ter problema, que é justamente o tema dos prazos processuais. Então vamos aqui na tela começar a trabalhar com você o tema dos prazos processuais. Então vamos lá. O que é importante de prazo processual? Primeira coisa, uma distinção que é interessante a gente fazer é justamente entre prazo legal e prazo judicial. Prazo legal fixado em lei, prazo judicial aquele definido pelo juiz. E aqui a gente já tem uma observação que é bastante importante, que é a seguinte: e naquelas situações, professor, em que a lei não prevê um prazo, que o juiz também não determina a realização do ato num prazo, a gente tem dentro do código o chamado prazo subsidiário. Olha aqui, ó. Nesse caso, quando há omissão da lei e do juiz, no caso, o prazo para a realização do ato processual será de 5 dias. Beleza? Tranquilo? Então, cuidado. Na omissão legislativa, o prazo é fixado pelo juiz. Se o juiz também não fixar, o prazo é o subsidiário, o prazo de 5 dias. Terceiro ponto importante aqui, ó. O fim do ato processual prematuro. Não existe mais ato processual prematuro como existia no Código Antigo. O que era isso? Era o ato processual realizado antes de começar o prazo. Vou dar um exemplo concreto para você entender. Imagine que numa sexta-feira, pela manhã, tem uma audiência, meio-dia, abriu o fórum ali no Paraná, o juiz marcou uma audiência meio-dia, você vai lá na audiência como advogado de uma das partes e o juiz profere a sentença na própria audiência, tá? Eu posso embargar a declaração dessa sentença? Pode, no prazo de 5 dias. Mas o prazo começa quando? A sentença foi dada na própria audiência sexta-feira, teu prazo só começa na segunda-feira. Se foi intimado na sexta, só vai começar segunda. Mas eu vou lá e faço os embargos na própria sexta-feira. Não tem problema nenhum. Você fez antes de iniciar o prazo, o teu recurso vai ser válido? Vai. Vai ser tido por tempestivo? Vai. Não vai mais ser aquele chamado recurso prematuro, que, repito, a gente tinha no código revogado, tá? Contagem do prazo somente em dias úteis e suspensão dos prazos entre 20 de dezembro a 20 de janeiro. Eu não vou entrar aqui na discussão do recesso do nosso TJ, isso não nos interessa para a prova. O que eu quero te dizer é que, independente de recesso do TJ, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, eu não conto o prazo. Então, eu conto o prazo até o dia anterior, dia 19, e aqui no Paraná acaba sendo feriado, dia 19, mas se não fosse feriado, dia 18, dia 19 eu contaria, e voltaria a contar no dia 21 de janeiro, claro, se 21 de janeiro for um dia útil, tá? Lembrando que essa contagem dos prazos em dias úteis vale para o prazo fixado em dias e de natureza processual. E vou falar disso depois, mas já adianto agora. Isso também se aplica aos juizados especiais. Beleza? Regrinha de ouro que está aqui, ó, que é uma regra bem boba, mas que adora cair em prova. Incumbe ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de 1 dia e executar os atos processuais no prazo de 5. E ali tem como se conta. O mais importante aqui é não trocar esse 1 por 5. Eles às vezes invertem em prova. Professor, eu vou inverter. Não vai, tá? Pensa o seguinte, mandar concluso é mais simples do que cumprir a ordem do juiz, por isso o prazo é menor. Então, 1 dia para enviar para o juiz, 5 dias para cumprir a ordem dele, tá? Contagem dos prazos. A gente vai falar sobre isso contando o prazo, tá? Deixa eu colocar aqui na tela para você um calendário. Calendário de qual mês esse? Não sei, é um mês que eu inventei aqui, que o dia 1º é um domingo, que o dia 31 é uma terça, que o outro dia 1º é uma quarta-feira e assim por diante. Dica que o professor Guilherme te dá aqui, dá para todo aluno e todo mundo que faz isso não erra. Se na tua prova caiu uma questão de prazo, para você contar o prazo, para você indicar qual é o último dia para realizar o ato, você tem que realizar fazer um calendário. Tem. Como? Ele sempre vai te dar um dia, uma data e um dia da semana. Então ele vai te dizer, dia 3 é uma terça. Beleza. A partir disso você consegue montar um calendário, tá? Agora, professor, vamos lá. Como é que a gente conta o prazo? Então você desenhou o teu calendário lá. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado.
Primeira coisa que você vai fazer ao desenhar o teu calendário. Faça isso. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar uma caneta, vou colocar uma caneta aqui, ó, de cor azul, que é a caneta que você vai usar no dia da tua prova. Você não vai ter caneta vermelha. Você vai pegar e vai fazer isso aqui, ó. No domingo e no sábado, tá? E vai fazer exatamente o que eu tô fazendo aqui, ó. Exatamente o que eu tô fazendo aqui. Professor, eu vou desenhar o calendário para depois riscar ele? Por que que eu faço isso? Quando eu faço isso, eu lembro que domingo e sábado eu não conto o prazo. Professor, se o enunciado mencionar para o senhor que tem um feriado em tal dia, faz a mesma coisa no feriado em tal dia. Mas não risca tudo a ponto de apagar. Não, porque quando apaga, a impressão que dá é que o dia não existe. Não, o dia existe. Eu estou vendo o dia 1º, eu estou vendo o dia 8, eu estou vendo o dia 15, só que eu não vou contar, tá? Aí imagine que o enunciado diga assim para você, olha, foi prolatada uma sentença em audiência no dia 3. Então no dia 3 tivemos uma audiência com prolação de sentença. Aí o enunciado diz assim, considerando que o seu cliente quer recorrer, vamos imaginar que ele imagine que o advogado quer apresentar recurso, o de apelação contra a sentença. Considerando que a apelação tem prazo de 15 dias, até quando vai poder apresentar. Então a audiência foi dia 3 e ele foi intimado dia 3. Regra da contagem no prazo. Exclui-se o dia do começo. O que é o dia do começo? É o dia que eu fui intimado. Eu fui intimado dia 3. Então dia 3 eu não conto. Eu começo a contar no dia útil seguinte. Eu olho para o calendário e pergunto, dia 4 é dia útil? É, então eu começo a contar aqui. E aí só dia útil. Então 15 dias, vamos lá, 1, 2, 3. Eu não conto ali. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Professor, não é dia 25, não é no próximo? Não, eu incluo o dia do fim, tá? Então vejam, 15 dias, você vai ver 15 risquinhos amarelinhos aí no meu calendário. 3, mais 5, 8, mais 5, 13, mais 2, 15. Fechou? Agora a segunda regrinha de ouro que pode aparecer na tua prova. Vamos apagar aqui, ó, e fazer tudo de volta. Eu não me importo nem um pouco em perder tempo nisso aqui, tá? Imagine que o teu enunciado diga que a decisão foi disponibilizada no DJE do dia 4. Disponibilizada ou veiculada, tá? Então, dia 4, ela apareceu no DJ. Diário da Justiça Eletrônico. O que a lei diz? A lei diz assim, ó. A decisão disponibilizada no Diário da Justiça considera-se publicada no dia útil seguinte. Então, vamos lá. Então, ela publicou dia 5. E o prazo começa no dia útil seguinte àquele considerado como data de publicação. Então, vejam, dia 4 eu vi no Diário da Justiça Eletrônico. Foi publicada no dia útil seguinte, que no nosso caso seria dia 5, e o prazo começa a contar dia 6. Imagine que fosse 15 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dia 26 seria o meu prazo. Fechou? Professor, se tivesse algum feriado no meio do caminho, eu não ia contar. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos imaginar que aqui, ó, que aqui no dia, sei lá, 25 era feriado. Eu não ia contar o dia 25, aí eu ia fazer o quê? 26, ia ser 27, ia pular 1, tá? Professor, se o fórum abre mais tarde, fecha mais cedo, isso interfere? Só interfere se for o primeiro dia da contagem ou o último. Então, se no dia 6, por exemplo, o fórum fechou mais cedo, eu não contaria dia 6. Se no dia 27, que foi o meu último dia do prazo aqui, imaginemos, o fórum fechou mais cedo ou abriu mais tarde,
também eu não contaria. Agora, se no dia 10, dia 11, dia 12, o fórum abriu mais tarde e fechou antes, aí isso não interferiria na contagem do prazo. Beleza? Tranquilo? Então tá. Próxima regrinha que eu queria contar para vocês. Prazo de juiz. O juiz tem prazo para sentenciar, para fazer decisão interlocutória, para fazer um despacho? Sim. Despacho 5, decisão interlocutória 10 e sentença 30 dias. Lembrando que são prazos impróprios e que podem ser prorrogados a partir de uma motivação. É muito comum o juiz dizer que o acúmulo do serviço acaba autorizando, tá? E por fim, essa última, duas regrinhas aqui, ó. Prorrogação do primeiro e do último dia se coincidirem com o dia em que o expediente for encerrado antes ou depois, isso a gente já falou, tá? Ou aqui, ó, indisponibilidade da comunicação eletrônica. Se por alguma razão o sistema de processo eletrônico no último dia do prazo lá não estiver funcionando, prorroga-se ao dia útil seguinte. Fechou? E claro, o prazo, se é exclusivo da parte, ela pode renunciar. Por exemplo, o autor tem o direito de recorrer, ele pode abrir mão do prazo recursal dele? Pode. É muito comum isso quando as partes fazem acordo. As duas partes renunciam ao prazo recursal. Como o prazo é delas, é possível que isso também seja feito. Beleza? Sobre prazo processual é isso. Um grande abraço, bons estudos e até mais.